Amém, graças a Deus. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou aproveitar que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 24. Enquanto você vai procurando, eu manifesto a minha gratidão ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por podermos estar aqui hoje adorando a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho, que não está trabalhando pelo grupo Pastor Renato, sua família, e obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando. Mateus capítulo 24, versículo 42 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém. Podeis sentar. Meus amados irmãos, eu quero, tributando a Deus toda a glória, agradecer aos nossos irmãos. Nós temos um trabalho voluntário que nós efetuamos já faz 4 anos. E nós tínhamos um grupo há 2 anos atrás de evangelismo, de sair às ruas. E o nosso propósito, inclusive no Paraguai, na Bolívia, era de alcançar 365 almas todo ano. Graças a Deus, até aqui a gente tem conseguido. Este ano que passou agora, nós viemos para Moituba, estamos aqui há 1 ano e 3 meses. Então essa responsabilidade, ela duplicou no ombro da minha esposa e o meu. E nós mantivemos essa responsabilidade e concluímos o ano com 366 almas para Jesus. Já iniciamos o projeto novamente, já fomos para as ruas de Moituba. Louvo a Deus por principiar ele em uma festa no dia 1º, onde 3 almas aceitaram Jesus. Tiveram um culto aqui, um ar livre, culto maravilhoso, que me inspirou muito, me alegrou muito a minha alma. Eu converso com o pastor Renato, eu me senti assim, renovado. Já falei ao pastor Renato isso, e compartilhei com o patrão do meu filho. Hoje mesmo ele falou algo muito interessante, e possivelmente esse ano ele vai estar congregando aqui juntamente com os irmãos, eu e o pastor Renato, ele e a família dele. Então ali foram as 2 almas que aceitaram Jesus, e já foram 7, 8 almas que aceitaram Jesus até o dia de hoje. E nós glorificamos a Deus, uma vez por nós, irmãos. Assim Deus permitindo, depois da ceia, ou no domingo, provavelmente, o esposo e eu estamos nos dirigindo à cidade de Roboré. Roboré fica a 300 quilômetros da fronteira Brasil-Bolívia dentro. E nós vamos participar de um congresso ali de jovens. É um local onde poucos missionários vão, poucas pessoas vão, porque nós nunca entramos nem na Bolívia, nem em lugar nenhum. Nós fomos pregar para ganhar dinheiro, nós fomos para ganhar aula, né? Existem as responsabilidades inerentes a uma viagem, mas nós não fomos para ganhar dinheiro. A gente sempre foi para anunciar o Evangelho. De graça recebeu, de graça dai. Deus é quem faz a obra, é quem salva, quem perdoa, quem transforma, quem liberta, quem opera milagres, quem opera maravilhas.
Mas, apesar de na Bíblia ter Deus usando pardal, mocho, frouxo, pelicano, galo e até o asno, quem Deus quer usar é a igreja. É a igreja. Então, irmãos, oreis por nós, porque toda viagem tem suas retaliações. Toda viagem que a gente faz tem suas retaliações. E nós estamos sentindo algo muito maravilhoso da parte de Deus, nos envolvendo, e precisamos de graça, inspiração, vigor para dirigir o veículo. Juntamente com a minha esposa, temos campanhas já marcadas de irmãos ali. Os irmãos orem com nós para que possamos levar a palavra de Deus em sua íntegra. Amém, irmãos? Meus amados, nós estamos no 7º dia do ano de 2026. Principiando este ano, quero fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, trazer uma resposta. Como esperar Jesus? Nós já sabemos que os acontecimentos que se notificam através das redes televisadas, internet, WhatsApp, Instagram, Twitter, os Messenger da vida, as linguísticas paralelas, os estudos bíblicos, e para pessoas que já estão mais apuradas e letradas, entendidas na área da escatologia, para mim, particularmente, eu sou a favor de uma opinião do pastor Gesiel Gomes. Se existe para mim um fator relevante, é a evangelização mundial, porque todos os outros sinais já estão em evidência, já estão acontecendo e têm acontecido. A palavra de Deus nos faz compreender que o próprio Cristo notificou aos seus discípulos a respeito da sua vinda. Deus fala, os profetas falam, e o Cristo, o próprio Cristo, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, que Ele está bem em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, como teria dito, eu vou preparar lugar. Se eu for e preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estou, vós estejais. Sabemos que a vida do Senhor Jesus, em poder e glória, que é subdividida em duas etapas, ela não antecederá o chamado arrebatamento, ou rapto, que pode acontecer daqui a pouco. Pode não termos o culto amanhã, pode não termos o culto sexta-feira, podemos não amanhecer no dia de amanhã, ou daqui a pouco partirmos ao encontro do Senhor, ou a trombeta tocar. A verdade é que nós precisamos estar preparados, precisamos estar aptos. Olhando para as páginas da Bíblia, você vê uma palavra muito forte e de uma amplitude muito grande ao se ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz que para que nós mantenhamos toda a nossa vida, corpo, alma e espírito santificados para a vida do Senhor. E tem essa palavra: irrepreensível. E como é uma vida irrepreensível quando nós somos falhos, quando nós somos pecadores, quando nós temos uma natureza pecaminosa, temos nossas tendências muito convergidas, às vezes, a declinar para mais as estradas largas do que o caminho estreito. Como viver neste mundo onde a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Ou seja, não é do maligno. Há uma influência neste mundo operando pela força do pecado, e que tem uma influência muito ampla e que acaba respingando, às vezes até mesmo, nos chamados cognominados cristãos. E quando eu digo cristãos, a gente fala da Igreja Católica, a gente fala os carismáticos, a gente fala dos crentes pentecostais, neopentecostais, tradicionais, porque eles se concominam como cristãos. A Bíblia é a mesma, com exceção dos livros em excedentes, mas a mensagem precisa ser a mesma. Ouvimos neste ano já, no finalzinho do ano passado, na transição dos papas, o próprio Papa Novo recentemente dizendo: não existe salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Só Jesus salva.
Só Jesus perdoa. Só Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O Papa expressou isso já está registrado e lavrado. Lavrado isso. Então veja bem que as coisas estão se afunilando pelos acontecimentos. Alguns escatologistas não chegam a dar 10 anos, eu não quero me atrever a isso, mas alguns dizem, não, dá 10 anos e vai acontecer alguma coisa no mundo. Pode ser o arrebatamento da igreja. E nessa minha caminhada, eu estou com 62 anos, 35 anos de evangelho. E eu às vezes falo, eu tenho uns amigos meus que são músicos, eu falo para eles, canta esse hino aí, rapaz. Ele vai falar, pastor, o senhor foi lá no baú de Noé e tirou aquele hino. Mas tem um hino que diz assim, muito em breve vai sair uma notícia e o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Como é que está? Onde está aquele povo brasileiro? Onde está que não se veio então? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Quero abrir um parênteses. Eu fui fuzileiro naval durante 5 anos e meio. E eu não era evangélico ainda, e tinham 3 crentes, filhos de pastor presidente, talvez possivelmente o pastor Renato conheceu, o pastor, saudoso pastor Padilha de Siqueira. Foi presidente do Corumbá, esteve aqui em São Paulo, na região de Araras, o presidente do dentro do conduzido. O pastor Padilha tinha esses 3 filhos que eram da minha ideia. Um já partiu, que é o Carlos, né? Era o mais novo, que ficou no lugar dele. Ficou enfermo e já partiu para a glória. E eu estive junto com o Gesiel e também com o Israel. Israel parece que está aqui em Piedade. O Gesiel não sei onde é que está. O Gesiel era músico. E então zombavam muito deles. E eu me lembro que eu tenho fotos com ele. Eu lembro que nós fomos para a sobrevivência. E na sobrevivência, quem estava bem firme com Jesus era o Israel. O Carlos não, ninguém tampou com o Gesiel. E lá tinha as suas atividades, né? E nós fomos para a sobrevivência de 15 dias. Em um dos dias, irmãos, eu me lembro muito bem, simulou-se um ataque. Até nós estávamos num caminhão, ninguém sabia. Mas estávamos indo, de repente apareceram pessoas trajadas, e como se fossem bandidos, traficantes, e foi pegando, e foi batendo, e estava chuteiro. E eu me lembro muito bem de que o soldado Ivan, que estava partido, ele dizia assim: eu só quero matar os crentes. Fiquei sabendo que tem uns crentes aqui. E daí foi pegando. Pegou o Gesiel, pegou o Carlos Padilha, o saudoso, foram levando, e de lá viu todo mundo já de sangue. Tinha matado uma galinha, e eles vieram, aí ó, o sangue do teu irmão, né? Morreu. Ele não quis negar Jesus. E você vai morrer também? E eu lembro do Israel, ele falou: se for para morrer aqui, embora eu tenha um sonho de me formar cozinheiro, mas não é maior do que esperar Jesus. Eu me lembro como hoje, isso aquilo marcou para mim. Eu fiquei olhando para ele, como que a fé desse rapaz é maior do que uma expectativa de um sonho. Eu me lembro de dias do Israel estar orando,
no serviço, no alojamento, pelos dois irmãos dele. E eu no outro dia perguntei, por que você estava orando? Ele falou, porque os meus irmãos estão longe de Deus. E eu não quero perder meus irmãos para o culto. Arandora da massa. Como esperar Jesus? Se somos repreensíveis, eu quero falar sobre esperança. Estamos principiando no ano, temos 350 e poucos dias pela frente. Final de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Como aguardar, como esperar, como manter esta chama da esperança acesa, essa esperança em que a Bíblia nos declara que Cristo nos gerou de novo para uma viva esperança. Essa esperança que Abraão criou contra a esperança, porque às vezes falar de esperança todo mundo tem. Todo mundo tem uma expectativa do jeito que está, incluso nos significados bíblicos. A esperança não é um desejo incerto, mas uma expectativa confiante e a certeza da realização de uma promessa da nossa vida, especialmente para, convergindo ao cristianismo, o Cristo, sendo a âncora da alma, que traz consigo paciência e perseverança diante das dificuldades, ligadas intrinsecamente à fé e ao caráter fiel de Deus, que promete e cumpre. A esperança está fundamentada à vida, motivando a fé, ao amor, e ela se concretiza na fé, na ressurreição e na vinda do Senhor Jesus Cristo. Queridos, queridas, jovens, adolescentes, crianças, meu irmão, minha irmã, Jesus voltará. Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar a sua noiva, Ele virá buscar. Se faz necessário minimamente estarmos aptos para isso, ainda que com a natureza pecaminosa, ainda que temos alguns defeitos e falhas, é necessário virmos, congregar, cultuar, adorar, conviver, abraçar o irmão. É bom você vir aqui ouvir o testemunho do irmão. A criança nasceu, a irmã que foi feliz na sua viagem, o irmão que pôde desfrutar dos dias com a família. É bom nós estarmos aqui, é bom nós congregarmos, é bom nós estarmos ligados aos nossos irmãos. E você vai saber já já. Essa palavra é esperança do grego, é os que não carrega a conotação de talvez, quem sabe. Esperança não traz dúvida, esperança não existe o talvez. A esperança traz convicção, traz certeza. A esperança, eu li algo a respeito do latim, da etimologia da palavra, que é o significado, ela vem de exper, por incrível que pareça, está também na palavra prosperidade. A esperança, ela é como um combustível na história da nossa vida. Ela nos levanta, ela nos alicerça. Há uma canção muito linda que eu amo esta canção. Mano Filho diz assim: de todas as provas que eu já passei, a mais difícil, Senhor, é a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças que o passado vem e querem fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E mesmo chorando, mesmo sendo provado, eu leio a palavra e nela encontro razão para viver. E continuar a jornada. Quem tem esperança não está livre da tribulação, não está livre da luta, não está livre da prova, não está livre das dificuldades, não está livre de problemas. Mas quem tem esperança, ele não existe de crer, de confiar, de acreditar. Deus voltará e Cristo mudará melhor. Querido,
cristãos. Porque se vivemos apenas por este século, Paulo também diz. Paulo diz assim: olha, se a nossa esperança é só para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Somos os mais miseráveis. Quando a gente fala nisso, esperança e focada na vida do Cristo, na necessidade de estarmos aptos, nós não estamos excluindo as responsabilidades. Nasceu uma criança esses dias, e o irmão vai ter que cuidar. Me permita, pastor falou comigo, quando nasceu meu primeiro filho, eu senti uma lágrima gigantesca cair no meu ombro. Eu disse assim, porque o peso da responsabilidade. Quando você lê textos, às vezes assim, não estejais inquietos pelo que comer, pelo que calçar, pelo que vestir. Todas essas coisas os ímpios, eles procuram, mas busque primeiro as coisas de Deus, e todas as demais não serão acrescentadas. Aí ele fala lá, olha aí os passarinhos, eles não trabalham, irmão, passarinho não trabalha, mas nós temos que trabalhar. Olha aí as flores do campo, são lindas, belas. Ela embeleza a vida, você também embeleza a vida, através da sua vida, do seu testemunho, através do brilho do Espírito Santo na sua vida. Então, só que a gente precisa ser cônscio disso. Então, não tem talvez, é uma esperança real, é uma esperança viva. Quando se fala de esperança viva, há um texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, que diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. E o que está dizendo aqui Salomão sabe muito? Ele está dizendo assim: quando a gente está esperando uma coisa e demora a acontecer, você vai se abatendo. A irmã fez uma dinâmica aqui um dos dias ali embaixo e perguntou: fala para mim seu defeito. Eu falei: ixi, muito. Eu vou lembrar um aqui. Eu sou ansioso, disse. A bem da verdade, a ansiedade é um resquício da natureza pecaminosa, porque o homem sabia esperar em perfeição a vinda do Deus que aparecia na viração do dia. Mas quando o pecado entra, ele se torna ansioso. Perguntar quem não é ansioso, não vou nem pedir para levantar a mão. Perguntar quem não tem medo, não vou pedir para levantar a mão. Todo mundo tem medo. Mas quando o seu medo não supera a sua fé, quando a sua ansiedade não lhe traz depressão, não lhe traz angústia, desejo de morte, não lhe traz inveja, não lhe traz doenças psicossomáticas, porque às vezes somos ansiosos para ver as coisas acontecerem e nos organizar e nos preparar, porque isso é a ansiedade em sua atuação. Agora, se não acontecer do jeito que você queria, você não vai se matar, você não vai desistir, você não vai parar de fazer uma coisa que era boa, algo que você projetou. O apóstolo Paulo, ele em uma das suas incursões missionárias, está prescrito na Bíblia, diz assim: eu queria ir para uma cidade lá, Bitínia. E a Bíblia diz: o Espírito do Senhor disse não. Então eu vou para Mísia. E o Espírito de Deus disse não. Então o que Paulo faz? Eu vou brigar com Deus? Se Deus disse não, eu sinto esse momento como um momento bem revélico aqui para nós no culto de ensino. Meu irmão, Deus responde sim, não. Se ele não falou nem sim nem não, espera. Está orando, continua orando. Está jejuando, continua jejuando. Está cultuando, continua cultuando. Está na campanha, continue na campanha. Mas não para não. Não desiste não. Só que não vai brigar com Deus. Eu sei que eu sinto que Deus está usando a minha vida. Aí então Paulo disse: sabe a coisa? Eu vou lá brigar com Deus, Eu não vou dormir. Vou dormir. E lá no sono, aquele que não dorme, o guarda de Israel, aparece para ele um homem de trajes macedônicos e diz: atravessa Macedônia
Me ajuda-nos. Ele Paulo acorda para já sei onde Deus quer que eu vá. Você já pensou se Deus falasse assim, ô Ezequiel, vem cá comigo, eu quero levar você no cemitério para ver uma desgraça. Não, Deus. Tem hora que Deus leva você no cemitério, onde tem pessoas mortas espiritualmente, no bairro, onde a sua família, seus familiares. Meu Deus, porque Ele me salvou, porque através de você outros serão salvos, porque através de você as coisas vão vir no lugar, porque através de você vai vir vida. Você vai vir. Então, Paulo vai brigar com Deus, e entende a visão de Deus. Para quê, irmão? Deixa a esperança dominar o seu coração. Quando a gente vive essa esperança e essa expectativa latente, bíblica, em Deus, em Cristo, no poder do Espírito Santo, a gente vive melhor, sabia? A gente vive melhor. Eu sempre trago à memória a minha mãezinha, e não que é minha mãe, mas é minha esposa. Eu olho para minha esposa e vejo que o quanto a influência da minha mãe, ela de uma forma intrínseca, ela está na vida da minha esposa. A paciência, a esperança, o orar, calma. Ela é para mim como um freio, porque eu tenho a minha ansiedade. Ela não, para aí, não vê. Não é desse jeito. Espera. Vamos orar, continua orando. Então, como esperar? Aí então eu vou para as páginas da Bíblia. No livro de Mateus, no capítulo 25, você vê noivas, virgens, todas, eram 10. Eram 10. 5 prudentes e 5 imprudentes. Elas eram, olha só, elas eram noivas, elas estavam vestidas de branco, elas eram virgens, elas tinham lamparina, algumas tinham azeite na reserva, e todas esperavam um noivo. Talvez você saiba, talvez não, mas dizem os costumes hebraicos, de que quando uma pessoa ia pedir a outra em casamento, o pai, a responsável, pegava o filho, ia lá na casa da futura esposa do seu filho, e chegava lá, e ele, olha, meu filho está interessado na sua filha, e nós gostaríamos de conversar a respeito disso. Eles parece que te atraíram, então se houver um consentimento, não houver nenhum impedimento por parte de vocês, aquele diálogo de pais. E então havia um consenso entre os pais. E então aquele noivo e aquele pai saíam e iam embora. Só que quando ele saía dos limites da casa, o pai chegava para a filha e dizia: filha, você está comprometida, vai preparar suas coisas. Então ela ia, preparava sua mala, suas roupas, seus pertences, ela deixava tudo pronto, a mala pronta, porque aquele noivo que agora saiu ali comprometido tinha de 1 dia a 2 anos para voltar e levar. Poderia ser que aquele noivo chegasse lá na fazenda do pai está tudo pronto, pega a carruagem, eu já tenho a casa, já tenho colchão, já tenho aqui carne seca, a dispensa está pronta, eu quero casar, pai, eu quero aquela menina. E o pai então pega a carruagem, chama os quintetos ou quintetas, que eram os 10, que é o número de completude, que fala de Deus, de Cristo, é o suficiente. É o suficiente. E ele poderia voltar na mesma hora. Por isso aquela noiva tinha que estar com as malas preparadas para ir com aquele noivo e realizar o casamento na casa do pai, na casa do noivo. Era ali que demorava 7 dias. Então, só que algumas delas levaram azeite de reserva. Eu deixo isso para o final. Eu deixo isso para o final. Querido, a vinda do Senhor, ela será repentina, ela será surpreendente. A gente faz campanhas. Você conhece Deus como onisciente, onipotente, onipresente? Sim, mas Ele também é imanente, Ele também é transcendente.
ele pode transcender a sua expectativa. Deus pode te surpreender. Onde está escrito isso? Agora, aquele que é poderoso infinitamente mais de fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele pode cumprir o desejo do seu coração, como fez aquela circunstância. Vai, seja feito conforme teu coração. Ele pode cumprir o desejo do coração, como fez aquele centurião. Vai, seja feito como você pediu. Ele pode fazer. Mas costumeiramente, olhando para as páginas da Bíblia, você vê um Deus que nos surpreende. Ana queria um filho, ela teve 7. Ela teve 7 filhos. Obviamente tudo no tempo certo. E o primeiro foi juiz, sacerdote e profeta. Ungiu o grande rei Davi. Você pode estar com uma expectativa de um algo e Deus fazer muito além do que você espera. E qual é o segredo para isso, pastor? Tem um segredo. Um segredo revelado, segundo o poder que em nós opera. É poder financeiro? É poder político? É poder de cargo? É poder social? É poder militar? É poder, que poder que é isso? É o poder do Espírito Santo. É o domínio do Espírito Santo. Então, se você quer ser surpreendido por aquilo que busca de Deus, deixa o Espírito Santo governar, guiar, santificar, conduzir, e você certamente, sob égide do Espírito Santo, então pode ser surpreendida por Deus. Uma mulher pedia a cura de uma hemorragia, mas ela não tinha só uma hemorragia, ela tinha centenas de doenças do corpo. Mas quando ela com fé toca na orla da veste de Cristo, a virtude saradora, a mesma virtude que Jesus, usando o Espírito Santo, usando Lucas, escreve em Atos 10, 38. Eu gosto desse versículo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com virtude e o Espírito Santo, e andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção, a virtude saradora. Então, querido, Jesus pode nos surpreender a qualquer momento, a qualquer hora. Eu vi agora recentemente uma repórter e também mais um apresentador de um programa zombando de Cristo, zombando de Deus, fazendo micagem. Puf, caiu, morreu no palco ainda, deu AVC, morreu no palco. Talvez vocês viram, não sei, eu vi a cena do carnaval aí no período do Covid, e como uma determinada pessoa fez sarcasmo de Jesus Cristo, e ele tinha uma ideologia de vida, um estilo ético de vida, e nesse estilo ético era homem, se vestia como mulher, e ele então fez uma coisa ridícula no meio do sambódromo, com a cruz, zombando de Cristo. Não deu nem 5 dias, aquele homem foi assassinado, morreu. Então, queridos, Jesus pode vir, não sei se agora. A verdade é que eu e você precisamos estar prontos. No livro de 1 Tessalonicenses, me ajuda aí, 5:23, olha o que diz a palavra de Deus, já estou quase que concluindo. E o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, em todo o vosso espírito. Olha lá, a palavra espírito com letras minúsculas, e alma e corpo. É interessante, sabe por quê? Não fala corpo, alma e espírito, fala espírito, alma e corpo, porque as coisas de Deus começam para você e para mim no mundo invisível, no mundo celeste. É por isso que você e eu precisamos orar com Deus. Nosso professor da escola bíblica dominical, há um interesse do diabo em tomar a nossa alma, em mantê-la cativa, prisioneira, escrava eternamente, porque a alma ela é eterna. Quantas vezes agora eu fiz o apelo ali para uma pessoa e oramos junto
com ele, ele aceitou Jesus como seu Salvador. Eu entrego minha alma sob os domínios do Cristo, sob os domínios do Espírito Santo. Alguém às vezes olha, vê, duvida essa coisa, baboseira. Não é baboseira, isso é uma verdade bíblica, doutrinária. A alma é eterna, e é ela que o diabo quer. E ele começa a agir através dela, no reino do sentimento, da sensibilidade. Ele envolve o Espírito, domina o Espírito com demônios e não com o Espírito Santo. E o corpo fica escravo de vícios, de maus costumes, de coisas que não é da vontade de Deus. O que acontece, meu querido? O mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Irmãos, eu vou ler, tá? Dentro do dicionário bíblico. Uma vida irrepreensível não é estar isentos de erros, mas não é viver uma vida, mas é viver uma vida íntegra, sem manchas, sem medo que ninguém possa causar a você ou te acusar de forma justa. Viver uma vida irrepreensível é ter uma vida que, apesar das imperfeições humanas, não dá brecha para os escândalos, para as acusações legítimas, servindo como um farol a outros para que glorifiquem a Deus. Você acha que Deus não conhece você? Você acha que Ele não sabe das suas falhas e dos seus defeitos? Então, viva uma vida de maneira que a sua alma e o seu espírito possam transferir no seu comando parietal cheio da palavra, comando parietal direito e esquerdo, mãos que sirvam a Deus, pés que sirvam a Deus, palavras que sirvam a Deus, um corpo que glorifique a Deus. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 16. Primeira epístola de Pedro, por favor. Aqui eu vou encerrar. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Versículo 13. Olha lá. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A carta do apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo de número 12, na carta aos Romanos,